fotovoltaicos. Agradecer muito aí ao convite que me foi feito e queria fazer uma pequena observação que o Ailton, o que o Ailton comentou com vocês no início, né, do evento. Eu queria comentar que a origem nossa da Karcher e da Clamper é comum e chamava-se Tesla Eletrônica. Eu acredito que os mais antigos devem ter uma notícia, pelo menos uma memória dessa Tesla, e a Tesla acabou abrindo em duas empresas. Nós ficamos mais com a parte de engenharia, né? Parte de instalação e engenharia, e a Clamper ficou com a parte industrial. E o grande mentor de tudo isso foi realmente o senhor Ailton Ricaldoni Lobo, né? Ele, com o visionário como ele é, na década de 70, final de 70, a nossa origem é a CEMIG, né? Eu trabalhei na CEMIG na década de 70, no final de 70, ele sempre apostou muito, sabe, nessa questão de surto, quando ninguém falava sobre isso. Então, ele que foi realmente o mentor de tudo isso, eu devo muito a ele essa visão de mercado, né, que nos possibilitou criar esse canal técnico, né, que gera aí conforto para a sociedade e distribui riquezas também, né. Então, sou muito grato ao Ailton, e ele que é realmente o mentor de toda essa tecnologia, né, na origem. Bom, vamos indo aqui para a questão de ordem do nosso escopo, né? Eu vou falar com vocês fazer alguns comentários técnicos sobre a engenharia de proteção de sistemas fotovoltaicos, que é um assunto relativamente novo, por ser a massificação, né, do uso do sol como energia, também é um assunto muito recente, né? Os objetivos dos sistemas de proteção contra a descarga atmosférica em unidades fotovoltaicas são dois, não podemos esquecer disso nunca, né? Primeiro, controlar o risco R1, perda de vida humana ou ferimentos permanentes que está contido na 5419. Qualquer solução de engenharia elétrica, que é o nosso objeto aqui, tem que atender ao primeiro requisito fundamental, proteção às pessoas. Depois nós vamos preocupar com os equipamentos. Eu falo isso porque na minha vida profissional eu já colecionei alguns casos, alguns até dramáticos, com morte, devido a essa falta de visão do projetista. Se você esquece o ser humano e vai direto no equipamento, tem soluções baratíssimas que mantêm o seu sistema funcionando, mas você troca isso por conta de risco. Então, qualquer solução que se dê tem que passar por esse crivo, ok? Então, essa é a primeira questão que o projetista de proteção de sistemas fotovoltaicos tem que ter em mente. O segundo é a questão de perda econômica, né? Eu sei que isso é que move a maioria das consultas que nós recebemos, é a questão de queima prematura de sistemas fotovoltaicos devido a surto. Então, o projeto que você faz, a solução, tem que atender necessariamente os dois requisitos. Se não puder atender aos dois, pelo menos atender ao primeiro, que é o mais importante, né? Então, essa questão do payback esticado, né, por conta do índice de falhas, é muito importante. Então, nós vamos conversar aqui sobre os sistemas em topo de prédio, muito rapidamente, e eu vou me ater mais aos grandes sistemas no solo, ok? Que é o que incomoda mais o R4, né? A perda econômica. Bom, risco de vida e ferimentos aos usuários de energia. Aqui tem um esquemático aqui de um sistema no topo do prédio, né? Um sistema de baixa capacidade, o sujeito colocou os painéis no terraço e, através de um inversor, injetou energia no QDC, né? No quadro geral do prédio. É um sistema típico aí de baixa capacidade, né? Então, em acontecendo uma descarga direta, a gente chama de S1, né, na 5419, lembre que o raio é uma fonte de corrente, né? Então, se o raio tiver 30 kA de pico, ele empurra a goela abaixo, por onde for possível o caminho, 30 kA. A tensão é que se adeque a isso, as tensões desenvolvidas. O raio é uma fonte de corrente, não depende da impedância da carga. Então, se isso acontece, a Inês é morta, né? Você já queima, perde o isolamento dos painéis, possivelmente perde o isolamento dos cabos que desce até onde se encontram os inversores. E o que é pior, você energiza o usuário, porque, afinal de contas, esse painel está exatamente no ponto de captação, né,
ou se misturando com SPDA, como o Wagner bem colocou aqui, né, essa confusão de distância de separação, ou então sem para-raios, o painel está exposto à descarga no topo do prédio. Então, eu observo que o pessoal não leva muito isso em conta quando faz uma concepção de um sistema em prédios existentes, principalmente, né? Simplesmente vê a área lá, coloca os painéis, puxa o cabo corrente contínua, né? Ou deixa o inversor lá em cima, e não é essa preocupação. Então, isso aí é um alerta que eu faço, né? Esse risco R1, perda de vida humana, ferimentos permanentes, né, está na 5419. É mais relevante em usinas do topo de edificação, porque ele está no circuito série, está vendo? Não é o caso de usinas no solo, em que existe uma proteção natural por rompimentos de isolamento, né? É menos relevante, então, em usinas no solo. Quando cai uma descarga numa planta de painéis no solo, rompe-se o isolamento, queima-se uma vasta região da usina onde houve o contato. Em alguns casos, a usina inteira sai de operação, depende do tamanho da área em hectares de painéis que você tem. Só que, quando perde isolamento, você tem uma proteção natural para dissipar a energia do raio, por conta de queima, por conta de prejuízo. Então, para chegar no usuário, é mais difícil. Então, por isso que o R1 não é tão relevante, o risco de perda de vida humana, em sistemas no solo, no que diz respeito à descarga atmosférica, né? Agora, aqui eu trouxe umas fotos de algumas vítimas, né, eletrônicas de raio direto. Então, é isso. O raio, por exemplo, um raio de 100 kA de pico, 10 por 350, que é a nossa rampa chamada de classe 1, né? Ela tem uma capacidade energética de 2,5 megajoule por ohms. O que isso quer dizer? Quando um raio de 100 kA passa por algum lugar, a resistência ôhmica do caminho, digamos que seja 2 ohms, né? Uma resistência de contato, por exemplo. Você multiplica 2 ohms por 2,5 megajoules, você chega a 5 megajoules, né? Essa é a energia que o raio trouxe para o ponto em que a corrente passou. Então, isso aí é destrutivo. É uma fonte de corrente, vai rompendo isolamentos de tudo. Geralmente, quando a usina sofre um raio direto, uma S1, você tem não só a destruição dos painéis em redor, como geralmente os cabos perdem isolamento. Então, você tem que trocar também os cabos do string. É um prejuízo tremendo, né? Você tem 2 prejuízos aí somando. Primeiro, cessou de gerar, fluxo cessante por falta de geração, e o segundo é exatamente a reposição do hardware, né? E observo também que o calcanhar de Aquiles dessas usinas grandes é o sistema de monitoração, né? Os trackers, por exemplo, né? Porque o nível de suportabilidade a surto, foi o que o Wagner comentou naquela tabela, geralmente esse sistema eletrônico são mais baixos do que os painéis. Então, os primeiros que queimam, geralmente, são os sensores meteorológicos, quando tem, e a automação de traqueamento. Depois vem inversor e painel. Tem uma hierarquia, né, de queima, a gente percebe claramente quando há um acidente de descarga, né? Bom, sobre a questão normativa, nós temos aqui uma profusão de normas. Algumas estão saindo do forno, né, um assunto novo, recente, todas são muito recentes, mas só assim, em linhas gerais, eu queria comentar o seguinte. Essa 16690, acredito que vocês conhecem, né, o pessoal de instalação, é a nossa norma de orientação de instalação de fotovoltaico. Só que ela é muito voltada para prédios, né, sistemas em topo de prédio. Ela aborda muito pouco os sistemas no solo, de maior potência. A 5419, nossa norma de para-raios, que é chamada toda hora pela 16690, como referência básica, né? Temos aqui a série das IECs, a 61, 64, 332, né, que trata de seleção de DPS para sistemas fotovoltaicos, incluindo esses requisitos do DPS e corrente contínua, numa visão de aplicação, né? E o relatório técnico, TR 63227, que também aborda o assunto, né, dando algumas orientações básicas para o projetista. E temos, mais recentemente, a IEE 2773/2020, que trata exatamente de um guia de aterramento elétrico de usinas no solo, quer dizer, esse foco de usinas maiores, só que a visão dela é a proteção das pessoas.
está havendo uma confusão na área nessa parte. O aterramento que ela provê para a usina de grande porte é muito pobre. A preocupação ali é a segurança humana, não é queima, não é payback, queima de hardware. São dois assuntos que têm tratamentos diferenciados. Tá? O primeiro é sagrado, você não pode expor as pessoas ao raio, né? Mas a segunda é que tem incomodado mais a turma devido ao índice de paradas das usinas por descarga atmosférica, principalmente as de grande potência, média e grande potência. Né? Então, faço essa observação aqui importante. Né? Bom, quando nós tratamos de sistemas no topo de prédios, né, sistemas de baixa capacidade, o que acontece em linhas gerais na visão de proteção? Aumento dos riscos devido às descargas diretas S1 e S3. A S1 é o raio que cairia lá na cobertura da residência e agora passa a cair, conectar-se nos painéis, né? No lugar onde foi instalado o painel. A S3 é quando a descarga ocorre na rede aonde o sistema está conectado, rede elétrica, né? Um raio direto na rede elétrica. Ambos fenômenos de altíssima energia. Né? Existem quatro agressões reconhecidas pela 5419, né, do raio. S1, S2, S3 e S4. As ímpares, S1 e S3, são de alta energia, que são raios diretos, fonte de corrente. A S2 e S4 são acoplamentos de baixa energia, porque são induções. S2, indução de um raio lateral na cablagem do prédio, e o S4, indução de uma descarga lateral na rede que alimenta o prédio. Né? Então, a indução é acoplamento fraco. Tem tensões altíssimas e queimam, mas tem pouca energia depois que você faz o percurso disso para a Terra. Né? S1 e S3 é o nosso grande problema em termos de energia. Então, você tem esse aumento, dificuldade de adaptação da proteção contra descargas, né, do sistema fotovoltaico em estruturas existentes. Por quê? Você não consegue obter, ou dificilmente obtém, aquela distância de separação, que já foi comentado também aqui na palestra anterior, né, do Wagner. O que é isso? Como o raio cresce muito rapidamente no tempo, né, em tipo microsegundos, um impulso de descarga, o nosso problema nem é a resistência ômica do fio, que isso engrossaria o fio, a queda de tensão iria diminuir pela lei de Ohm. Na verdade, é a indutância que é o nosso problema, é LDI/dt. Então, quando você tem uma rampa que sobe em 20 kA em 1 microsegundo e desce num condutor reto de cobre, de boa bitola, ainda assim você tem algumas dezenas de quilovolts a cada metro de queda de tensão, né, devido a essa derivada da corrente, no tempo vezes a indutância, que é da ordem de 1 microhenry por metro. Um cabo reto tem mais ou menos 1 microhenry por metro de indutância. Né? Então, como é que você consegue isso aqui? É muito difícil, porque você tem antenas, né? Aqui está liso, né? Aqui tem um exemplo da antena. Você tem antenas, você tem aí aquecimento de água, né? Painéis de aquecimento de água, você tem aí cabos da própria instalação elétrica da casa que passam rente à cobertura, então é muito difícil conseguir essa separação. Né? A solução, conforme foi comentado, então, se você não consegue ter a distância de separação, né, para evitar o arco, o acoplamento por alta tensão, é ligá-los. Né? Tem duas formas antagônicas de resolver um arco elétrico. Quais são? Ou você isola, então o arco não vai ocorrer por excesso de isolamento, separação. Ou então você junta os dois, faz um curto-circuito nos dois, o arco acaba. Aí você troca o arco por corrente, troca a tensão por quilampere. Aí o quilampere, os TPS classe 1, né, que são aqueles parrudos, se incumbem de equalizar convenientemente. O ideal é isolá-los realmente, tendo a distância de separação. Bom, eu trouxe aqui um caso de uma edificação muito simples, muito mesmo, é uma edificação franciscana, né? É um prédio de 3 andares, de 10 por 10 na base e 10 de subida, 10 de pé direito. E vamos imaginar que foi instalado um sistema fotovoltaico aproveitando praticamente toda a área da edificação. Né? Então, digamos, um sistema do tipo 7 kW, alguma coisa dessa ordem, né? Em termos de potência de pico. Como é que nós, então, podemos estimar o período entre descargas diretas, né? S1 no painel,
que é a própria cobertura do prédio. Vamos imaginar, para facilitar a nossa conta, que fica depois linear com isso, que o NG do lugar é 10. 10 descargas por quilômetro quadrado por ano, né? Isso você tem esse mapeamento através da 5419. Né? Então, como é que você faz? Você calcula a chamada área de coleção de raio direto, que é mais ou menos o seguinte: você pega a altura do prédio e multiplica por 3 e planifica o prédio, fazendo a concordância nas quinas. Aí você tem uma área em quilômetros quadrados. Nesse caso, essa área chegou a 4 vezes 10 a menos 3 quilômetros quadrados, né, de área de coleção de descarga direta. Você multiplica esse número pela densidade, que é raios por quilômetro quadrado por ano, você tem descargas por ano, correto? Aí você chega, por exemplo, 0,04 descargas por ano. Ora, não existe 4 centésimos de raio, né? O raio é inteiro ou não tem. Então, o pessoal tem muita confusão com essa unidade. Eu falo o seguinte: o ideal é você inverter isso, inverta. Se você inverter esse parâmetro, você tem o quê? Anos entre descargas. Aí fica mais fácil você entender o que é isso. Você inverte 0,04, você tem, então, uma descarga aproximadamente a cada 25 anos, tá? Nesse caso aqui, para se ter uma ideia da quantidade de eventos, né, que você teria. Quando o prédio cresce, isso aqui vai diminuindo muito, né? Porque nós estamos refém da altura multiplicada por 3. E quando o prédio fica maior na planta, também isso tende a aumentar por conta da área de coleção. Mas, pelo menos, temos uma ideia do que está acontecendo. E outra, não, o NG do lugar não é 10, não, é 5. A densidade do lugar que a casa foi construída é 5 raios por quilômetro quadrado por ano. É linear. Então, você vai de 25 para 50, né? Dobra o período. Não, é 20, você está lá em Manaus. Manaus é 18, 20, alguma coisa dessa ordem. Então, você vai reduzir para 12 anos e meio, mais ou menos. Bom, outro problema que nós temos, que também o Wagner comentou en passant, né, é a descarga lateral. Então, vamos pegar o mesmo prédio e considerar agora um raio S2, que caia ao lado. Né? O prédio tem o sistema fotovoltaico também. Então, a recomendação da norma é você achar uma área planificada em que você dista das fachadas do prédio 500 metros. Então, todo raio que cai até meio quilômetro, a norma considera que é um raio potencial para induzir um surto lá na frente, ok? Meio quilômetro. Esse número foi conseguido através de percepção e pesquisa em campo, ok? Dados experimentais, etc, etc. É lógico que não quer dizer que se um raio cai a 550 metros, não induz, ou 300, queima, não é isso. Mas, na média, considerou-se que 500 metros é um bom valor para calcular risco. Então, você planifica a área com esses 500 metros de afastamento, você acaba chegando numa área, né, essa área dessa figura aqui pontilhada, da ordem aí de 0,8 km². Observe que é muito mais do que a área de coleção do S1, né, que era de 0,04 km². Então, nesse cenário aqui, se você considerar que, fazendo a conta, multiplicando a densidade pela área de coleção, você chega a 8 descargas por ano. Né? Se você inverter isso, você tem 0,124 anos entre descarga. Transformando isso em mês, para ficar mais fácil para nós entendermos isso, né? Nós estamos falando em 1 mês e meio. Então, a cada 1 mês e meio, espera-se um surto induzido no fotovoltaico devido a essa situação que foi criada. Ok? Se você fizer a quociente de 8,05, né, descargas por ano, por 0,04 do primeiro estudo, você chega ao seguinte: a cada um evento S1, você tem 201 eventos de surto do S2. Quer dizer, em termos de análise de sensibilidade, o dinheiro que você está investindo para proteger de indução, né, o surto induzido, que é o classe 2, no caso, é o DPS classe 2, está sendo multiplicado por 201 vezes, né, em termos estatísticos, porque é muito mais frequente nesse cenário o surto devido à indução. Percebe? Isso muda tudo quando você muda a geometria do prédio. Tá? Estou dando apenas um flash para dar um approach técnico para vocês.
Bom, agora vamos para a questão das usinas no solo, né? Então, você tem o quê? Planta de painéis de vários hectares, né? Depende da potência aí da usina, potência de pico. Área de exposição imensa para S1, né? Porque lembre que se uma usina no solo tem uma área bastante abrangente para o sol, terá também para o raio. Lembre disso, né? Você aumentou a exposição ao sol, aumentou a exposição a raio na mesma proporção, né? Então, a tendência é, quanto maior a área, mais descarga espera-se que ocorra naquela planta, né? Você tem também exposição das redes CC, das strings, né, que estão aqui embaixo. OCA, às vezes você tem microinversores, então você está invertendo lá na planta e mandando o CA, né, já para casa, para a medição elétrica, não importa. Então, você tem exposição à descarga próxima, indução, né? A gente vê que é muito pobre a infraestrutura que se usa para esse tipo de usina. Praticamente tubos PAD, né? Que não há nenhum fator de blindagem, cava-se uma vala, coloca-se o tubo de elétrico, enfia-se ali os strings e os cabos do controle eletrônico, né? De trackers, etc. Então, você praticamente não tem nenhum efeito de blindagem nas instalações que eu tenho visto aí, né? De grandes usinas. E exposições as descargas diretas na rede CC e CA, porque as redes são extensas, né? Elas estão praticamente à flor da terra, enterrado aí a 40 centímetros de profundidade, né? Nesses tubos dielétricos. Então, pode acontecer uma descarga no solo, rompe e atinge o cabo como se fosse uma S3, entendeu? Injeta corrente no circuito CC. Então, esses seriam os nossos problemas numa visão rápida das usinas no solo, né? De forma análoga ao que eu fiz lá na usina, no topo de prédio, vamos examinar aqui uma pequena usina de 2 hectares, tá? De área total. Observe que essa área é total, não é só de painéis, não. É arruamento, né? Arruamento, distância entre painéis, entre fileiras, está tudo incluído aí nessa geometria. Então, digamos que eu estou, de novo, num lugar com 10 raios por quilômetro quadrado por ano, né? Como sempre foi, nesses exemplos que eu estou usando. Então, você calculando aqui a área de coleção de S1, nós temos alguma coisa em torno de 0,02 quilômetros quadrados, né? Multiplicando esse parâmetro por 10, nós temos aqui 0,2 descargas por ano, direta. Invertendo, aí chegamos a 5 anos, estatisticamente falando, a cada 5 anos você teria uma descarga incidindo diretamente nos painéis, né? Evidentemente que esse período, mais uma vez, ele vai diminuindo na medida que você vai aumentando a potência da usina, né? Óbvio, você aumenta a potência da usina, você aumenta a área de insolação e aumenta, por conseguinte, a área de exposição a S1, né? E vai diminuir na medida que a usina diminuir de potência, né? E tem outro problema nas usinas do solo, que é a S2, né? A descarga lateral, que acaba influenciando eletromagneticamente a planta. Usando aquela regra da 5419, que você considera que um raio até 500 metros da usina possa induzir tensões perigosas, que tira, eventualmente, os painéis de operação, eu queria fazer um comentário aqui, que essa distância, 500 metros, é fortemente dependente da infra que você usou na usina, tá? O tipo, como você roteou os cabos, laço de indução, vou comentar isso rapidamente em seguida, tá? Então, existem algumas técnicas de lançamento de cabo que você vai fazer com que ela fique mais insensível a essas descargas próximas. Nós vamos usar o parâmetro da 5419, que é 500 metros, né? Para comparar banana com banana. Então, fazendo aqui a conta de novo, 10 raios por quilômetro quadrado por ano, uma área de atração, a gente calcula por essa expressão que está lá na 5419, ela considera a área em planta e considera a altura do topo dos painéis para o chão, tá? Isso tudo entra nessa fórmula, altura relativa. Então, você chega a uma área de 1,08 km², essa usina de 2 hectares, a área de coleção. Então, se você multiplicar isso por essa área pela densidade assumida,
você chega em 10,8 descargas por ano, nesse caso. Invertendo aqui a nossa unidade, você tem 0,092 anos entre descarga, né? Ou 1,1 mês, quer dizer, a cada 33 dias, né, 1,1 vezes 30, você teria, estatisticamente, a possibilidade de ter um evento de surto, né, induzindo surtos perigosos na cablagem da usina, surtos na cablagem de controle e das strings, né, que poderia causar a perda do eletrônico, né, a pane no equipamento. Aqui eu não consigo acionar aqui, mas vamos lá. Aqui, você consegue clicar para mim aqui nesse ícone? Aqui, ótimo. É porque eu estou comparando, tá? Comparei com o caso da usina, né? Da usina no topo do prédio. Clica aqui, por favor, agora nesse azulzinho aqui, para voltar. Isso. Beleza. Então, a relação fica 1,34. Né? Aquela relação que era 204, né? Passou para 1,34, em relação entre a quantidade de descargas próximas e diretas que podem afetar o SM. Então, esse parâmetro depende muito da geometria e das condições do seu projeto. Né? Essa que é a questão. E aqui eu fiz uma tabela resumo, porque para não ficar preso essa usina de 2 hectares, né, eu fiz aqui uma simulação, colocando usinas de várias potências, várias áreas. Então, tem aqui usina de 2 megawatts de pico, né? E usina de 144 megawatts de pico, usina de bom porte, de porte grande. Observe que, vamos pegar, por exemplo, uma usina de 36 megawatts de pico, considerando 10 descargas por quilômetro quadrado por ano. Né? Então, nós teríamos um evento de queima, de surto, a cada 1,7 meses. Se a usina passa para essa de 144 mega, esse 1,7 vai para 0,4, desculpe, meses. Né? Aqui é o período em anos e aqui é o período em meses. Resumindo, é o que eu falei, quanto maior a potência da usina, mais chance, evidentemente, desses eventos ocorrerem. Né? Bom, como é que, então, você lida com esse assunto aí? Ou você entrega a usina a Deus, né, usando uma expressão popular, quer dizer, deixa cair o raio, vamos ver como é que fica, que é o que eu estou percebendo aí em grandes projetos, eu tenho visto isso acontecer. Ou então você pode ponderar, fazendo uma memória de cálculo, é o que nós fazemos, para ver até que ponto que vale a pena você investir na proteção, né, em termos de compensação e payback. Essa que é a ideia. Né? Calibrar o recurso do investimento para que você tenha um retorno razoável. Né? Então, o básico nosso é um modelo eletrogeométrico para evitar o raio direto. Acho que muitos aqui conhecem esse modelo, né, da 5419. Ele é um modelo abençoado internacionalmente, isso vem da IEC, essa forma empírica. Ela relaciona o salto do líder, né, que o raio é uma coisa progressiva, ele é precedido do líder descendente, né, com a corrente de pico que virá depois, quando o arco for fechado. Então, no caso aqui é o seguinte, você tem um raio, é um surto de corrente, sobe e cai, né? Uma dupla exponencial, aqui é o valor de pico. Essa corrente aqui é a que está aqui, ó, em quiloampere. Então, você tendo o valor do raio em Ka, eu estou aqui com raio de 0, 50, 100, 200 quiloampere. Você tem qual seria o salto de cada processo do líder descendente. A partir daqui é que a gente vai fazer uma engenharia de proteção com captores, né, no pátio de painéis, de forma que a descarga, ao invés de atingir um painel do sistema, atinja um captor. Então, a gente usa esse modelo, chamado modelo eletrogeométrico da 5419. Então, o primeiro objetivo importante desse projeto para proteção, né, seria o quê? Colocar as instalações expostas nas chamadas ZPR-0B. O ZPR-0B é o nome técnico que a gente tem para mostrar os volumes espaciais da usina que estão livres de raio direto, devido à proteção que você implantou. ZPR-0A é onde pode acontecer raios ainda, tá? O que o sistema de proteção não alcança. Então, na prática, como é que você faz? Fiz um corte aqui de um projeto. Você tem os painéis, você colocou um maço aqui, outro cá, aterrado, você pega um compasso, numa visão bidimensional, na verdade é uma casca esférica isso aqui,
e traça um círculo cujo raio do círculo é exatamente o salto que o líder dá de acordo com o nível de corrente da descarga. E a IEC sugere que, para esses projetos de usinas extensas, nós usemos o MP4. Então, a gente trabalha com 60 metros, né, de raio de cera. Deu um pico de luz aí, né? Eu acho que é um surto. Né? Isso não faz parte da exposição. Né? Bom, enquanto ele vê ali, deixa eu acabar sem o uso ali, depois a gente volta. O que eu quero dizer é o seguinte, então o projetista, quando vai colocar captores num pátio de painéis no solo, ele usa o modelo eletrogeométrico, né, para criar essa CPR0B e evitar que o raio caia diretamente nos painéis, usando o raio da esfera rolante de 60 metros, que é o chamado NP4. E o que isso quer dizer? Que qualquer raio acima de 16 kA de pico, em tese, vai achar um caminho pelos captores que você projetou. Qual é o risco? O raio ser menor que 16 kA de pico, então o salto do líder vai ficar menor do que 60 metros e, por conseguinte, existe a chance ainda de uma disrupção direta no painel. Mas aí entra estatística e entra outro ponto a nosso favor. Quanto menor o valor de pico da corrente, menos energia ele transfere para o ponto de absorção da corrente. Então, é assim que o radar de risco funciona. Né? Não existe nenhum sistema 100% seguro no mundo que nós conhecemos, e nem para raios é 100% seguro. A gente trabalha com estatística e com risco, probabilidade de ocorrência. Então, foi nomeado aí o risco, o NP4, para esse evento. Né? Acho que é falta de energia. Nós estamos lá na... Isso. Mais um pouco. Isso, exatamente, nós paramos aí, né? Está comigo aqui? Controle? Isso. Então, é isso que eu queria comentar aqui nesse slide, tá? Então, esse aqui é recomendado para usinas fotovoltaicas no solo, tá? O NP4. Outra coisa que pouco se fala aí é a questão do aterramento. Numa visão de proteção humana, você pega aquela I3E que eu comentei, recente, né, que fala sobre aterramentos de fotovoltaicas no solo, um aterramento lá é muito pobre. O pessoal recomenda um aterramento muito pobre, meshes de 60 metros ou 100 metros. Meshes que eu falo, distância entre condutores de aterramento, que pode ser a ferragem, tá? Não precisa ser necessariamente condutores de cobre. Você pode usar a ferragem de estrutural dos apoios dos painéis, usar como eletrodo natural. Tem que haver muita criatividade para baratear o custo desses negócios. Né? Pois bem, lá o aterramento é muito pobre. Eu estou comentando aqui o seguinte, a influência do raio efetivo da malha na densidade de condutor enterrado. O que isso quer dizer? Imagine uma malha de terra, isso aqui é uma planta, mostrando os cabos enterrados, né, visto em planta. Então, você tem o mesh e a distância entre cabos paralelos, D. E aqui eu tenho a mesma malha com adensamento dos cabos. Quer dizer, eu tenho mais cabo enterrado à direita e, por conseguinte, a distância entre condutores paralelos ficou reduzida. O que eu estou ganhando com isso no aspecto técnico? A impedância de impulso, porque o raio em usinas grandes não enxerga aquela resistência elétrica que a gente calcula pela 17751. Ela não enxerga, aquilo é para 60 Hz. O raio é uma coisa muito rápida, não é isso? Ela sobe, digamos, em 1 microsegundo. Se você enxergasse a corrente caminhando num cabo enterrado de aterramento, né, você faz a vala, coloca o cabo e volta a terra para o lugar. Então, se você enxergasse a frente de onda, quer dizer, a corrente energizando um cabo desse, ela viajaria mais ou menos a 1/4 da velocidade da luz. É muito lento comparado com o fluxo eletromagnético numa rede aérea, por exemplo, por causa da perda do dielétrico, que é a Terra. Então, o que ocorre? Se você fizer a conta, qual que é a distância que o raio andaria num condutor enterrado, tá? Subindo em 1 microsegundo, andaria apenas 75 metros. Isso quer dizer que, se você fizer um aterramento quilométrico, né,
injetar um raio no meio do aterramento, quando chegar a mais ou menos 75 metros do ponto de injeção, pega uma trena, estica e pega um gabarito de 75 metros. Se você chegar nesse ponto, você vai ter todo o metal que foi visitado pelo raio até ele chegar no pico, entenderam? Essa é a visão mais simples que eu tenho para dar para vocês. É muito melhor do que ficar desenvolvendo equação eletromagnética. Então, o que acontece? A Inês é morta, porque o raio já chegou em 100 mil amperes e a corrente não conseguiu passar de 75, 80 metros do ponto de injeção. Então, o condutor que está lá a mais de 200 metros, ligado a esse, eu sei que é um aterramento só, ele nem toma conhecimento desse evento. E já queimou, causou incêndio, o arco já aconteceu, tudo de ruim que podia acontecer já houve. Então, existe aqui um aspecto interessante, que quando você adensa a malha, esse raio efetivo, que é essa distância que o raio caminha até chegar no pico, numa visão bem simples, ela diminui. Então, com isso, você consegue ter muito mais eficiência para absorver raios. Eu fico muito triste quando a gente fala em transitório, o pessoal fala em reduzir e diminuir o adensamento de aterramento. Isso é muito ruim para o transitório. O transitório gosta de ter caminhos para caminhar no chão. Quanto mais caminhos, melhor, para você atenuar rapidamente o raio que foi injetado. Ok? Por outro lado, eu sou engenheiro, eu sei que tem custo envolvido nisso. Né? Então, tem que haver muito bom senso para equilibrar uma coisa e outra. Né? É muito caro, né? 1 metro de cabo de cobre enterrado em vala, eu sei disso. Isso onera muito o projeto da usina. Mas tem que haver bom senso, de um lado, e fazer simulações para ver até que ponto que vale a pena fazer esse adensamento. Você está fazendo uma usina no sul de Minas, de grande porte. Lá, o NG lá costuma passar de 10 em alguns lugares. Itajubá, se não me engano, é coisa de 12. Se você for para o norte de Minas, o NG é 0,8. Isso quer dizer o quê? Que se você tomar o mesmo cuidado de infra, você vai ter muito mais problema na usina do sul de Minas, porque vai haver mais surto acontecendo lá. Aí vale a pena o sujeito investir um pouco mais, se ele tiver a visão de payback. Né? Se for um empreiteiro preocupado em medição, ele vai fazer e entregar, porque os AIs não vão acontecer toda hora. Estou me referindo aqui na qualidade da operação contínua da planta. Ok? E eu trouxe aqui um artigo do Charalambos, ele é da Universidade do Chipre. Ele fez simulações e algumas medições, só para, rapidamente, isso aqui é uma planta de fotovoltaica com aterramento empobrecido. Tá? Então, o que ele fez? Ele fez a simulação sem essas ligações entre aterramentos de ilhas de painel. Todos estavam ligados, mas fracamente ligados, poucos cabos interligando o aterramento. Então, quando ele colocou esses segmentos vermelhos enterrados, que é o chamado additional electrodes, né? Que é caminhos que está dando para a corrente do raio que vai cair em A, o raio vai cair aqui, ó. Observe que ele reduziu em 75% a energia que o raio transferiu para a planta. Entendeu? Quer dizer, se não tivesse essas ligações adicionais, você teria uma certa energia transferida para o hardware, que seria a energia que queimaria painéis, queimaria o sistema de supervisão, aquela coisa toda. O adensamento do aterramento, né, acabou traduzindo numa redução de 75%. Aqui está logarítmico, tá? Por isso que a barrinha aqui ficou curta. Mas aqui é 75% a menos de energia. Numa visão, então, de painéis sem captores, a situação é essa. A planta de painéis está lá, deixou o painel entregue ao relento, as descargas vão acontecer diretamente nos painéis, no ponto em que o líder enxerga, né, que geralmente são os painéis, vai injetar uma corrente alta aqui, 50, 100 kA, vai rompendo o isolamento, pega todo o painel, os painéis do string, rompe o isolamento de cabo, queima a parte de trackers, né, caso haja, é o primeiro que sente, conforme eu falei, é o mais sensível, né, e faz um estrago fenomenal. Já a pessoa que está lá usando energia, ela está mais ou menos segura, apesar disso, desse evento, porque essa dissipação da energia já foi feita por conta do estrago do hardware, rompimento de isolação, entendeu? Então, a pessoa está mais ou menos segura. Não é igual a pessoa embaixo de um prédio, num apartamento que tenha o sistema de captação na cobertura. Aí o risco R1 fica alto. Aqui não é o caso. E outra, nenhum gestor de usina no solo vai permitir que os técnicos trabalhem em tempestade. Então, isso diminui o R1 também. O apartamento não, você está lá tomando banho e tal, com ou sem tempestade. Né?
Ninguém vai deixar de tomar banho por conta de tempestade. Vai ficar embaixo de um chuveiro, por exemplo. Ali não, ali tem um procedimento de SMS. Né? Não se vai ao painel em dias, nem precisa de tempestade, dia de chuva, né? Ou de previsão de chuvas. Então, você controla dessa forma. Então, resumindo, nesse caso aqui, você tem um pequeno risco à vida, né, devido a essas possibilidades de romper isolamento e dissipar o raio de forma pior possível, né, que é estragando os equipamentos. E o R4 é uma coisa que impera aqui. Né? O R4, conforme eu falei, são 2 vetores. Um é o hardware em si, que ele faz uma destruição razoável. Se a usina for de médio porte, pode até tirar a usina toda. Um evento de 100 kA tira a usina toda de operação. Se ela for muito extensiva, talvez ele tire alguns strings importantes. Então, a geração cai, né? Não vai ser zerada. Então, você tem o custo da falta de geração e o custo da reposição e a mão de obra para fazer a reinstalação dos painéis e dos equipamentos. Inclusive de cabos. Os cabos costumam romper o isolamento. São cabos de 1 kV que a gente usa, 1,5 kV de isolamento, acaba rompendo o isolamento, você tem que trocar a cabeação dos strings. Então, é muito oneroso muito doloroso e oneroso essa operação. Né? Então, você pode colocar, por exemplo, mastros, usando o próprio suporte do painel, não o painel, o suporte que sustenta mecanicamente o painel, como o sustentáculo dos mastros. Né? A ideia é que a S1, então, em vez de incidir no painel, incida no mastro. E, através da própria estrutura que você tem metálica, é convidado a comparecer ao aterramento da usina. Né? É uma solução possível. O risco R1 continua muito baixo, como já era baixo, mesmo sem para-raios, e a perda econômica diminui. Para quanto? Aí vai depender de uma análise de rompimento, de tensões desenvolvidas ali, porque existe um nível de isolamento do painel para a estrutura. Né? O Wagner mesmo comentou aí, os painéis de maior potência têm nível de isolamento de 6 kV, né? Dessa ordem de impulso. Se passar 6 kV, vai romper arco de novo, apesar do para-raios. Né? Então, tem que analisar essa questão. Não é que resolveu o problema, minimizou. Então, a chance de queimar por raio diminui com essa ação. Né? Outra coisa importante é sombra. Né? Você tem que ver se isso não vai dar sombra não difusa, né? Um problema. Você não pode fazer com que o mastro, com o sol na posição, dê uma sombra nítida no painel. Aquelas células param de gerar e viram carga. Aí o painel envelhece rápido. Então, tem que fazer uma sombra difusa. Mas existem técnicas para se fazer sombra difusa com o captor exposto ao sol. Tá? Aqui eu trouxe da IEC 63227 um desenho, né, da norma mostrando isso que eu acabei de dizer. Está vendo? O Air Termination System descarrega o raio no frame mecânico que sustenta o painel. E aqui são isoladores. Então, o string e o painel, a massa do painel está isolada da estrutura. Você está apenas pegando uma carona mecânica para descarregar a corrente por aqui, né, do raio. Então, isso está lá na IEC 63227. E uma coisa interessante, existe uma solução melhor, que é essa aqui. Ó. O que é isso? Em vez de você descarregar o raio diretamente na estrutura do painel, você descarrega em mastro que já vai direto para o chão. Então, a distribuição de corrente aqui melhora, porque o raio vai entrar no aterramento da corrente, vai energizar, evidentemente, pelo aterramento dos painéis, mas você evita que a corrente passe na estrutura próxima aos painéis e diminui a chance de romper o isolamento. Só que é uma solução mais onerosa, por conta dos mastros que têm que ser usados autoportantes, né, até o chão, geralmente aí com 3 metros ou 2,5 metros de altura. Né? Então, voltando aqui naquele paper que eu mostrei, do Charalambos, o nome é engraçado, né? Charalambos, lá da universidade, ele mostra o seguinte, ele comparou uma solução em que você aproveita a estrutura do painel para receber o raio, está vendo? Ele chamou aqui de sistema não isolado, com um sistema em que descarrega o raio no aterramento direto, né? Sem passar pela estrutura que sustenta os painéis, chama isolado. Então, você observa que ele fez aqui um gráfico tipo torta, mostrando a distribuição de energia, tá? Quando o raio cai. Distribuição de energia que eu falo, acoplado à instalação dos painéis. Né? Então, você observa o seguinte, o sistema isolado,
você diminui muito a energia transferida para o equipamento, pela distribuição de corrente, né? A corrente entra no aterramento para depois acionar os equipamentos e cabos e tudo mais. Já no segundo sistema, não, a corrente passa exatamente na estrutura que suporta o painel. Então, aqui comprovando o que eu falei, né, sobre essa maior eficácia. E essa aqui, essa solução aqui, tá vendo? Então, você tem o S1 incide aqui, você tem que garantir isso, né? Foi comentado aí também já, a distância de separação ou de segurança, porque a queda reativa é muito alta, né? Você tem aqui uma corrente alta passando numa indutância, então você tem que ter um clearance, um espaço de ar entre o mastro e a estrutura do painel, para não haver ligação por arco, né? Risco à vida continua desprezível, né? E você tem que cuidar muito bem disso aqui, né? É a solução melhor do que colocar os painéis diretamente lá na estrutura. E aqui eu trouxe uma lâmina explicando por que a distância de separação é importante. Quando você tem um mastro e a corrente desce por aqui, na verdade, você tem uma corrente impulsiva descendo numa indutância de mais ou menos 1 microhenry por metro. Então, vamos supor que o raio que desceu aqui foi de 1 kA, para normalizar a solução, tá? 1 kA. Raio é mais do que 1 kA, mas vamos supor que seja 1 kA. Corrente no tempo. Então, a inclinação aqui é aproximadamente 1 kA por microsegundo, né? A derivada de subida aqui, ó, que é o DI/dt. Então, você multiplica aqui 1 micro por DI/dt, que é 1000 dividido por 10 a menos 6, né? Daria 1 kV por metro por kA, normalizando o resultado, né? Então, se você tiver 1,5 metro daqui até cá, 1,5 metro, que tipicamente é isso mesmo, né? A cabeça do painel está mais ou menos 1,5 metro do mastro, você teria uma tensão desenvolvida de 150 kV entre o painel e o topo entre o mastro e o topo do painel. Por isso é que tem a haver essa distância de separação. Se você colocar muito próximo, vai romper um arco do mastro até o painel e você conecta para o arco, que é a pior coisa que pode acontecer. Se for conectar, faça um jumper, né, para evitar o arco. O arco é que é o nosso grande problema na segurança elétrica, né? E aí entra numa coisa mais refinada, que é a questão da infraestrutura. Eu estou mostrando aqui, através de um modelo muito interessante de indutância, chamado de impedância de transferência de blindagem, mostrando qual que é a consequência de você dar um tratamento nos cabos que ligam o painel ao inversor, desde simplesmente colocar um cabo de aço na vala que você fez quando colocou o Canaflex, né, colocou o PAD, vai dar uma blindagem pequena, mas tem uma blindagem, até chegar no padrão que eu chamo NASA, né? O padrão NASA é quando a segurança está acima de tudo. Então, o cara vai fazer tubulação de aço para passar os cabos dos strings. Uma coisa absurda na visão nossa hoje, né, de sistema fotovoltaico extensivo. Muito caro isso. Mas instalações de alto desempenho e que tem que manter a confiabilidade, isso é possível ser feito. Então, você observa que essas indutâncias mútuas vai desde 300 nanohenries por metro até praticamente nulo, quando você faz o fechamento dos cabos eletrônicos da string numa tubulação de aço, aterrado nas duas pontas, né? Então, se você pegar a corrente que passa na infra e multiplicar a mútua, né, da infraestrutura pelo DI/dt da corrente, você tem exatamente a tensão que desenvolve, que poderia queimar os inversores e os painéis e os sensores eletrônicos. A gente chama isso de infra blindada, tá? E outro problema que a gente tem é o chamado laço de indução, lei de Faraday. Imaginemos que você está colocando aqui esses 6 painéis em série, né, de uma string. O certo é você ir com o mais e o menos junto e vai pingando em série a saída dos painéis. O que está acontecendo aqui? O que aconteceria se você atalhasse o retorno por cá? Está vendo aqui? Aqui o sujeito mandou apenas um condutor e fez o fechamento pelo outro lado, economizando cabo. A solução da direita economiza mais cabo do que a da esquerda, não é isso? Ele atalhou. Aqui ele fez uma armadilha. Por quê? Você observa essa área que eu achuriei, é uma área fenomenal. Você imagina um string de potência alta, de tensões altas, é muita área que você tem lá no pátio. Então, toda vez que uma descarga cair, ou S2 ou S1, não importa, e o fluxo magnético entrar nessa área achuriada, você tem a lei de Faraday funcionando. A tensão que aparece num laço, num loop,
dφ/dt, né? dφ/dt, a forma da máquina elétrica. Ou, se preferir, a derivada do fluxo total, né, que passa naquela área, no tempo. Né? Então, essa conta vai dar tensões de dezenas de quilovolts, aplicado no equipamento inversor que está ligado nesse string. Então, o ideal é que você estude a cablagem embaixo dos painéis, de forma que você evite essas laços de indução. Qual que é o segredo? Onde vai Maria, vai João. O mais e o menos vão andando de mãos dadas, mesmo que só um cabo seja interrompido para pegar a tensão séria do painel. Nunca atalhar. É uma economia que não vale a pena. O primeiro raio, você viu que não valeu a pena aquilo. Né? É uma conversão muito grande de tensão. A 61643, no anexo A, ela sugere para plantas de solo, sugere que o aterramento, esse pontilhado é o aterramento da usina, está vendo? Aqui são as fileiras de painéis. Ela sugere que se use meshes da tipo 20 por 20. O mesh que eu falo é a distância entre condutores de aterramento, um em relação ao outro, né? Adjacente. É a sugestão da IEC 61643, que converge, né, também com a 63227. Essa aqui é de uma norma, essa aqui é da outra norma. Observe que a filosofia é a mesma. A diferença é que a caixa de controle está no centro e aqui os pontilhados do aterramento. O mesh size 20 por 20 metros. É a mesma informação. Lembre que quando você vai fechando o mesh da malha, a impedância de impulso vai caindo. Então, a usina vai ficando mais robusta à descarga atmosférica. Isso é um fato. O preço vai exponencialmente crescer também da infra, né? Porque não é barato fazer aterramento com condutor em vala. Usar a criatividade, ferragem do civil, se o cara vai armar, não vai armar, pede para o cara pôr um vergalhão no alinhamento dos painéis, entendeu? O vergalhão sem emenda com cabo, com solda isotérmica. Tem que haver criatividade. A ideia é dar caminho para o raio e para o chão, tá? Tentar enriquecer o earthing, né? A parte de aterramento em si. Aqui eu trouxe aquela IEE que eu falei, a 2778. Ela está preocupada com proteção pessoal. Então, até eu então, aprovo perfeitamente essa sugestão. Não está preocupada com queima de painéis e de sensores. O que ela pede? Ela sugere que a cada bloco de 1 a 4 megawatts de painel, você faça o cercamento com aterramento. Isso vai dar meshes de 70 a 100 metros numa usina extensiva. Né? A distância entre cabos vai dar em torno de 70 a 100 metros. Ótimo para a proteção das pessoas, mas não é conveniente na visão de proteção de hardware. Tá? E a S2 está aqui. O raio cai lateralmente e acaba que esse campo eletromagnético pode induzir surtos, né? Isso não dá risco à vida, é acoplamento fraco, e essa queima vai depender do tamanho do raio, da infraestrutura que você tem lá e da distância que o evento ocorreu em relação à usina, né? Em linhas gerais. E aqui eu trouxe, para finalizando aqui a minha palestra, a avaliação dos períodos entre falhas em usinas fotovoltaicas devido às descargas atmosféricas. Eu fiz simulações num sistema que nós bolamos lá na empresa, para entrar com essas variáveis, ter uma ideia para o projetista, qual que seria exatamente o benefício que alguns investimentos dariam em termos de redução de tempo entre falhas na usina e com algumas configurações. É uma simulação, tá? Vou mostrar o resultado disso aqui. Vamos começar o seguinte. A nossa usina padrão do estudo está num lugar de 20 raios por quilômetro quadrado por ano. O primeiro parâmetro importante. Não tem captor, tá? Entregue ao Deus dará, tá? Não existe preocupação lá com descarga. Não tem captor. Tem laços, quer dizer, o cara não preocupou também com aquele recurso de bolar trajetos de cabos enterrados de forma a diminuir laços de indução, tá? Foi projeto convencional. E o W é 6 kVs. O W é withstand. É aquela tensão máxima que o hardware do cara suporta, o painel, 6 kV. Se passar de 6 kVs, ele queima, o inversor queima. É suportabilidade, resistibilidade, que o Wagner usou essa palavra, que são sinônimos, né? Resistibilidade elétrica a surto do hardware, 6 kVs. 100 dps. Então, quando você faz aqui a avaliação, eu pus aqui 3 curvas, né? Aqui é o período entre falhas. Então, você tem aqui anos, 0,1 anos e 10 anos. Aqui está logarítmica essa escala aqui. O vermelho é a contribuição do raio direto, S1, né?
nesse diminuição do período entre falhas. O azul é a contribuição do S2, daquela descarga lateral à usina que eu comentei. E a combinação dos dois vai dar o período total, né, que é o que se espera de performance na usina. Eu separei para ficar claro quem que é o vilão da história. Então, nesse caso aqui, por exemplo, em que eu tenho uma usina de 310 para 310 metros, que é uma usina aí de aproximadamente 5 megawatts, né, de pico, espera-se um dano a cada 8 meses e meio, ok? Nessa configuração que eu congelei aqui. Sendo que o vilão da coisa é a S1, está vendo? A S1 colabora com 0,98 anos e a S2 colabora com 2,5 anos. O que isso quer dizer? Análise de sensibilidade. Se você começa a melhorar, para melhorar o período de S1, você tem que investir em DPS classe 1, né, que pega descarga direta, e, se for o caso, colocar os painéis, pensar em colocar os painéis em ZPR0B, usando captação. Na segunda simulação, eu apenas usei DPS classe 2, que é aquele que pega indução. Tá? Foi o que eu fiz em relação à primeira simulação a mais. O resto está congelado. Densidade, laços, né? A suportabilidade do equipamento é 6 kV. Então, a única diferença foi colocar os DPS classe 2. Então, o que ocorreu? O período S2 passou para 51 anos. Por que passou por 51 anos? O DPS classe 2 é para isso mesmo. Ele pega a indução fraca, ele não suporta raio direto, mas pega a indução fraca. E a S1 ficou parada em 0,98. Ele não age no raio direto. Então, acaba que a combinação dos dois fica em 0,96 anos, que é a performance esperada da usina. E o vilão aqui passou a ser quem? A descarga direta. Você vai mudando, né, totalmente o cenário aqui de avaliação. E, com isso, você tem danos a cada 11,5 meses. Indo lá, para lembrar, nós tínhamos 8,5 meses. Então, acrescentamos 3 meses no período esperado entre falhas, tá? Com esse investimento. Cabe ao pessoal, ao projetista, fazer uma análise econômica, né? Qual que é o investimento a mais que ele faz e se vale a pena esperar esses 3 meses a mais de período entre falhas, né? Aqui foi feito apenas evitando laços maiores que 10 metros quadrados. Então, aqui foi tirado o DPS classe 2 e o pessoal começou a investir mais em rede enterrada, na cabeça, evitando laços de indução. Ok? Então, aqui ficou assim a estratificação. S1 continuou aí mexido, né, 0,98 anos. O S2 passou para 64 anos, sem laço de indução. Então, acabou que, praticamente, no frigir dos ovos, a situação ficou muito parecida com aquela em que, ao invés de investir em diminuir laço, investiu-se em DPS classe 2. Tem que ver o que é mais viável no seu projeto, né? Aqui, o que eu fiz? Aqui, eu comecei a colocar... eu fiz a malha um pouco mais densa, 70% da malha, que eu falo, o aterramento da usina, né? Pus captor na usina, aqui, está vendo? Os captores são os mastros, conforme o modelo eletrogeométrico. Antes não tinha mastro. E fiz o aterramento de 70 por 70, tá? O mesh que eu falo, a quantidade de cabo enterrado. E fui ligando os captores nesses cabos, né? O resto permanece o mesmo. E pus DPS classe 2. Então, estou agora atendendo alguns requisitos da S1 e requisitos da S2, né? Da indução. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte. O S1 passou para 1,3 anos, né? O 0,98 antigo. A S2 passou para 51 anos e acabou que o período total de desempenho passou para ser 1,26 anos de período estatístico entre falhas devido à descarga atmosférica, né? Ou 15,1 meses, né? Transformando isso aí em meses. Aqui, o que foi feito foi o seguinte, eu adensei a malha 50 para 50. Era 70 por 70, agora adensei. Gastei mais dinheiro, mais recurso no aterramento. Isso que foi feito, tá? O resto permaneceu igual a outra situação. Então, o S1 passou para 1,88 anos, o período entre S1, entre S2, 51 anos, não mexeu, e acabou que o paralelismo dos dois ficou em 1,8 anos, tá? Melhorando o aterramento. Antes eu tinha 1,2, 1,26 anos, tá? Para comparar uma coisa com a outra.
Então, nós temos agora, estatisticamente, uma falha, né, por surto a cada 21,8 meses. E aqui, nós colocamos malha com mais adensada ainda, 20 por 20, igual a IEC recomenda, né? Lembra que a IEC estava falando em 20 por 20? Laços, com laços, e DPS classe 2. Então, o S1 colaborou com 2,89 anos de período entre falhas, a S2 continuou com 51 anos de período, e a composição dos dois deu 2,7 anos, ou seja, 32,9 meses. Então, eu vim de 21,8 meses, entre período de falhas, para 32,9 meses, ok? E aqui, o que foi feito aqui? Aqui foi feito o seguinte, a malha densada e pus DPS classe 1 e 2. Eu fiz o que era possível fazer, tá? Em termos de DPS e de malha, digamos assim. Então, nesse caso, eu passo para 57 anos de período de S1, 51 de S2, e compondo os dois 27 anos entre eventos de queima, ou 326 meses, né? Mas não tem mágica. Para você conseguindo essas coisas, tem que investir lá na instalação, no projeto. Então, é importante essas simulações para você ver o ponto de equilíbrio do investimento. Tem lugar que vale a pena entregar a Deus, deixa cair o raio, deixa queimar, né? E tem lugares que não vale a pena, mas também nem tanto ao sol, nem tanto à chuva. Porque proteção acontece uma coisa engraçada. Quando eu converso com o pessoal que não é da área, mas que conhece o problema, né, sofre, eles têm uma visão digital, né? Ou é ou não é. Não, não existe isso. Existem medidas que ajudam e medidas que não ajudam. Todas elas custam recurso, né? Então, um projeto bem feito tem que haver esse equilíbrio aí. E aqui, só para finalizar, eu fiz o resumo dessas situações todas, coloquei num gráfico, né? 325 meses, né? 1,5 mês, lembra? Sem proteção, 1,5 mês, só com DPS classe 2 passou para 11,5 meses. Então, observa que você vai num crescente e o investimento vai junto, né? Investimento para a implantação. Tá? Bom, era isso que eu tinha, tá, para apresentar nesse tempo. Eu acho que eu não passei muito do tempo. Então, eu agradeço muito aí a presença de vocês. E parece que nós vamos ter uma mesa redonda, né? Alguma coisa para tirar dúvidas, não sei como seria. Muito obrigado, viu, pela atenção.